E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. E para isso você vai ter que saber os conceitos básicos, tá bom? O que é um triângulo retângulo? Que é o triângulo que tem um ângulo interno medindo 90 graus. E o que é o Teorema de Pitágoras? Vamos usar também o Teorema de Pitágoras em alguns exercícios, tudo bem? E esse foi um pedido do Gustavo Rocha. Ele mandou aqui nos comentários que queria ver uma aula sobre esse assunto. Eu estou gravando aqui para atender o pedido do Gustavo. Se você também tem um pedido, deixa nos comentários que eu vou avaliar se é possível e se for, vou gravar a aula e trazer para você aqui no YouTube, tudo bem? Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, então deixa o seu like e se não for inscrito no canal ainda, assista esse vídeo até o final. Você vai gostar desse vídeo, vai curtir o conteúdo e vai se inscrever no canal, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Bom, trigonometria também é algo que só funciona para os triângulos retângulos e nós vamos ficar aqui numa parte bem superficial da trigonometria, tá? Ela é mais complexa do que eu vou mostrar hoje, porém, vamos ficar nessa parte mais superficial aqui, tá? Porque depois nós vamos chegar numa aula específica de trigonometria onde vamos aprofundar. Por hoje só vou falar o básico. Trigonometria é uma maneira de você relacionar os ângulos internos com os lados do triângulo retângulo. Então, desenhando um triângulo retângulo aqui, eu tenho aqui, ó, lado A, lado B, lado C, ângulo alfa, ângulo beta, beleza? O que vai acontecer aqui? Eu consigo relacionar os lados do triângulo com esses ângulos internos a partir de funções trigonométricas. Nós vamos ver três funções aqui, que é seno, cosseno e tangente, beleza? O que é o seno? Tá? Não precisa se preocupar agora com todos os detalhes, nós vamos depois chegar na trigonometria, tá? Vamos só explicar aqui o seguinte. O seno, ele é simbolizado por 100 e aqui dentro do parêntese o ângulo. E não importa o valor que esteja aqui dentro, né? O ângulo que esteja aqui, o seno vai ser sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Ok? Então precisamos definir primeiro o que é o cateto oposto. Já sabemos que a hipotenusa é o lado maior aqui, que está oposto a 90 graus no triângulo retângulo. Então o que é o cateto oposto? Bom, se é cateto, só pode ser o A ou o B, que são os catetos. Oposto é o que está imediatamente à frente do ângulo. Então, quem está imediatamente à frente do ângulo é o lado A. Então, A é o cateto oposto de alfa. Da mesma forma, ó, se eu pegar o lado B, é o que está à frente do beta. Então, B é o cateto oposto de beta. Então, isso nós vamos ter que ter em mente para calcular isso aqui. Então, eu consigo calcular aqui, ó, o seno do ângulo alfa vai ser cateto oposto de alfa, que é A, sobre a hipotenusa, que é C. O seno do ângulo beta vai ser cateto oposto de beta, que é B, sobre a hipotenusa, que é C. Da mesma forma, a gente tem o cateto adjacente, que entra na função cosseno. O cosseno vai ser simbolizado por cos, tá? Entre parênteses, e aqui um certo valor, que é o ângulo. Ele vai ser CA, que é cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então vamos ver o que é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto que forma o ângulo junto com a hipotenusa, certo? Então olha aqui, ó, o cateto B mais a hipotenusa forma o ângulo alfa, certo? Então B é o cateto adjacente do ângulo alfa. Olha aqui, ó, o cateto A mais a hipotenusa forma um ângulo beta, certo? Então o A é o cateto adjacente de beta. Usando essas informações, podemos calcular o cosseno. O cosseno do ângulo alfa vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cosseno do ângulo beta vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, assim que a gente trabalha com seno e cosseno. E por último, a tangente. A tangente ela vai ser simbolizada por TG, tá? Vai ter um certo ângulo aqui, que vai ser seno sobre cosseno ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você calcular a tangente do ângulo alfa, vai ser seno de alfa dividido por cosseno de alfa, que é igual ao cateto oposto de alfa, que é A, sobre cateto adjacente de alfa, que é B. Beleza? É assim que você trabalha com a tangente. Puxa vida, um monte de funções aqui, um monte de dados, para que eu vou usar isso? Agora que vem a parte mais interessante. As funções seno, cosseno e tangente, quando você calcula ela num certo ângulo, você adquire valores. Então, vamos fazer uma tabela aqui com os ângulos notáveis e os valores do seno, cosseno e tangente, tá bom? O que são os ângulos notáveis? Os ângulos mais comuns que aparecem em vestibulares e exercícios, ok? Então vamos fazer essa tabela aqui. Então tá aí, fiz uma tabela aqui bem grande, né? Definindo aqui x como sendo o ângulo, aqui os valores do ângulo que eu vou usar, 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Então vou calcular seno de x, cosseno de x e tangente de x. Você vai ter que guardar esses valores aqui. Então o seno calculado em 0 dá 0.
Sendo calculado em 30 graus, isso dá meio. Sendo calculado em 45 graus, isso dá raiz de 2 sobre 2. Sendo calculado em 60, dá raiz de 3 sobre 2. Sendo calculado em 90 graus, dá exatamente 1. Cosseno calculado em 0 vai dar 1. Cosseno calculado em 30 graus dá raiz de 3 sobre 2. Cosseno calculado em 45 graus dá raiz de 2 sobre 2. O cosseno calculado em 60 graus vai dar meio. E o cosseno calculado em 90 graus dá 0. A tangente calculada em 0 graus dá 0. Tangente calculada em 30 graus dá raiz de 3 sobre 3. Tangente calculada em 45 graus dá 1. E tangente calculada em 60 graus dá raiz de 3. Tangente calculada em 90 graus dá infinito. Então aqui a mensagem é a seguinte: você tem que saber essa tabela aqui de cor. Isso aqui tem que estar encalacrado na sua mente mesmo, tem que estar fixo, porque no vestibular, nas questões, vão aparecer questões e esses ângulos vão ser pedidos. Dificilmente vai cair um ângulo diferente desse. E se cair, vai ser, por exemplo, 15, que é 45 menos 30, ou 60 menos 45, né? Se for ângulos que dá para fazer conta de soma e para chegar nos que estão aqui, por exemplo, se eu pegar 75, se eu somar 30 com 45 dá 75, também pode cair, tá? Porque esses que dão para somar, esses aqui para chegar, existe uma maneira de calcular o seno e o cosseno deles, tá? E a tangente também, é claro. Mas o mais comum é aparecer esses ângulos aqui, 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Então, memorize essa tabela. Aqui não tem opção, é decoreba mesmo que você vai precisar usar, tá bom? Vamos ver então como usar, né? Já que sabemos as funções trigonométricas, sabemos os valores dela, como que nós vamos usar isso então? Eu vou fazer exercício aqui de trigonometria para mostrar para vocês como que usa essas funções trigonométricas aqui. Então nesse exemplo aqui ele diz: determine os valores das funções seno, cosseno e tangente do ângulo alfa do triângulo abaixo. Muito bem, eu tenho aqui os valores dos catetos, que são 2 e 3, mas não tem o valor da hipotenusa. Então vamos primeiro calcular o valor da hipotenusa, porque a gente sabe que vai usar nas funções aqui. Aqui a gente vai ter que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual hipotenusa ao quadrado. Olha só, estou usando o teorema de Pitágoras num exercício de trigonometria. Tem que saber o teorema de Pitágoras, tá? 2 ao quadrado 4, mais 3 ao quadrado 9 é igual hipotenusa ao quadrado. 4 mais 9, 13 é igual hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa então é raiz de 13. 3 é um número primo, não dá para fratorar, então deixa assim mesmo. Então aqui, raiz de 13. Agora vamos calcular as funções. O seno do ângulo alfa. Quem é o cateto oposto de alfa? É o 2, certo? Então o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que eu tenho uma raiz quadrada aqui no denominador, eu tenho que racionalizar. Então o seno de alfa fica 2 vezes raiz de 13 dividido por raiz de 13 vezes raiz de 13. Estou aplicando racionalização aqui, tá? Se você não está entendendo, assiste a aula lá de racionalização, que na verdade isso aqui é bem simples. Então fica 2 raiz de 13 em cima, dividido por 13 embaixo. Aqui vai ficar 13 ao quadrado, a raiz quadrada de 13 ao quadrado é 13. Então o seno de alfa dá 2 raiz de 13 sobre 13. Beleza. E o cosseno? Bom, o cosseno de alfa vai ficar assim. Cateto adjacente de alfa. Ó, esse cara aqui que está formando com a hipotenusa o ângulo. Então é 3. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Da mesma forma, eu vou racionalizar aqui. Então fica 3 vezes raiz de 13 dividido por raiz de 13, que multiplica a raiz de 13. Então o cosseno de alfa vai ficar 3, que multiplica a raiz de 13, dividido por 13. Tranquilo? Por último agora então, a tangente. Tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 2/3. Ok? Bem tranquilo assim. Então aqui foi um exemplo de definição das funções trigonométricas de um triângulo retângulo. Mas agora vamos aprender a usar essas funções trigonométricas para calcular os comprimentos que estão faltando no triângulo retângulo. Vamos ver um caso desse aqui então. Então nesse caso aqui vamos ter o seguinte. Na figura abaixo temos uma corda que foi esticada da ponta de uma haste até o chão, formando um ângulo de 30 graus com o chão. Sabendo que a haste mede 5 metros e que ela está perpendicular ao chão, qual o comprimento da corda? Então vamos usar as informações que ele deu aqui. A primeira é, a haste tem 5 metros, certo? Então essa altura aqui, 5 metros. Outra é, a haste está perpendicular ao chão. Se é perpendicular, então esse ângulo é 90. Logo eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Com vértice A, aqui ó, vértice B e vértice C. Tem um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar, então, trigonometria. Ele quer saber o que? O comprimento da corda. Então ele quer saber isso aqui. Isso aqui é o que? A hipotenusa do triângulo. Então eu tenho o ângulo aqui, que é 30.
Esse cara aqui, a haste, a altura da haste, ela é o quê? É o cateto oposto ao ângulo de 30. Então, o cateto oposto vale 5 metros. E eu tenho aqui a hipotenusa que eu quero descobrir, que é o comprimento da corda. Então, qual função relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Isso vai ser a função seno. Então, vou pegar aqui, ó, seno de 30 graus é cateto oposto, ok? Sobre a hipotenusa. Isso que é a maneira de usar o seno, beleza? E aí nós vimos lá naquela tabela que o seno de 30 graus é igual a meio. Então, o lado esquerdo aqui fica meio, e o lado direito 5 sobre h. Multiplicando em cruz aqui, h vezes 1 dá h e 2 vezes 5. Portanto, finaliza aqui, h igual a 10. O que é o h? H é o comprimento da corda. Então, se é um comprimento, tem que ter unidade aqui. Então, 10 metros. Então, aqui um exercício mostrando como aplicar trigonometria para resolver problemas que envolvam triângulo retângulo. As informações que ele deu aqui, a haste perpendicular ao chão caracterizou aqui um triângulo retângulo. E aí eu pude usar então a trigonometria. Calculei que o comprimento da corda é igual a 10 metros. Bom pessoal, nesse exemplo aqui então, está falando aqui o seguinte. No triângulo da figura abaixo, o seno de alfa vale 0,2. Então podemos afirmar que tangente de beta vale. E tem aqui as alternativas para a gente assinalar. Bom pessoal, esse triângulo aqui é retângulo, né? Porque tem um ângulo de 90 graus aqui. Então podemos usar a trigonometria do triângulo retângulo. Bom, se é um triângulo retângulo, esse lado aqui está oposto ao ângulo de 90 graus, portanto ele é a hipotenusa. Para o ângulo alfa, esse lado aqui de 2 centímetros é o cateto oposto. E esse lado aqui que eu não conheço é o cateto adjacente. Então podemos usar primeiro aqui a função seno. O seno do ângulo alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno ele deu o valor de 0,2. O cateto oposto é o que está aqui, 2 centímetros. E a hipotenusa nós vamos descobrir aqui. Aí nós vamos ter aqui, ó, passo o h multiplicando, 0,2h é igual a 2. Agora passo 0,2 dividindo, h é 2 dividido por 0,2. Portanto, a hipotenusa vale 10 centímetros. Beleza? E agora que nós sabemos o valor da hipotenusa, que vale 10 centímetros, podemos calcular o valor desse outro cateto do triângulo aqui com o teorema de Pitágoras. Vou chamar esse cateto aqui de x. X ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então aqui eu vou ter, ó, x ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4, é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Portanto, x ao quadrado é igual a 100, passo 4 para o outro lado, fica subtraindo. X ao quadrado é igual a 96, portanto, x é igual a raiz de 96. Essa raiz aqui dá para fatorar, x é igual a 4, que multiplica a raiz de 6, beleza? Isso aqui está em centímetros. Então aqui, 4 raiz de 6. Agora eu conheço todos os lados do triângulo. Se eu conheço todos os lados do triângulo, eu consigo responder o que ele pediu, que é qual é o valor da tangente de beta. Tangente de beta, tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ok? Para o ângulo beta, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Então, nós podemos escrever aqui que a tangente do ângulo beta vai ficar cateto oposto por cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo beta vai ficar cateto oposto, que é 4 raiz de 6, por cateto adjacente, que é 2. Dividindo um pelo outro aqui, posso fazer o seguinte, 4 dividido por 2 dá 2, então a tangente do ângulo beta vai ficar 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 está aqui na alternativa B, beleza? Então a alternativa B é a resposta desse problema aqui. Vamos fazer um último problema aqui de trigonometria. Vamos lá então pessoal, ó, o último exemplo diz o seguinte. A figura abaixo mostra um triângulo escaleno em que tangente de alfa é igual a 3/5. Determine o perímetro deste triângulo. Olha só, nós conhecemos esse ângulo que vale 30, conhecemos esse lado do triângulo que vale 6 centímetros e conhecemos a tangente desse ângulo, ele quer saber o perímetro. Bom pessoal, o triângulo sendo escaleno não podemos usar trigonometria, porque não é triângulo retângulo, e não podemos usar também teorema de Pitágoras, porque também não é triângulo retângulo. Porém, se traçarmos uma altura aqui nesse vértice, vai acontecer o seguinte, ó, a altura sempre corta o lado oposto, formando 90 graus. Então, esse triângulo aqui, ó, que tem esse vértice e esse vértice se tornou um triângulo retângulo. Logo, aqui do outro lado também é 90, eu tenho outro triângulo retângulo. Então, eu vou ter aqui dois triângulos retângulos para eu trabalhar. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar ele de Hzão aqui, tá? Essa altura aqui. Só para não confundir com o H minúsculo da hipotenusa desse outro triângulo aqui retângulo, tá? Aqui eu tenho esse triângulo retângulo que tem aqui a hipotenusa. O H maiúsculo é a altura do triângulo escaleno.
que é o triângulo branco. E aí, ó, bem aqui onde eu dividi, eu vou ter dois segmentos aqui, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui. Vou chamar esse carinha aqui de X e esse carinha aqui de Y. Ou seja, o perímetro desse triângulo escaleno vai ser o quê? Vai ser H mais X mais Y mais 6. A soma de todos os comprimentos aqui. Então vamos achar aqui quanto vale essas coisas. Bom, pessoal, com esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui da direita, eu posso usar aqui trigonometria nele e descobrir o valor desse H. Por quê? Esse H aqui ele é o cateto oposto desse ângulo de 30. Então posso escrever aqui, ó, o seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 vale meio na nossa tabela lá, certo? Isso é igual a H dividido por 6. Passo 6 multiplicando, nós vamos chegar aqui, 6 vezes 1 dá 6, dividido por 2 é o Hzão, então H é igual a 3 centímetros. Beleza? Descobri um valor de H. Então esse cara aqui, ó, 3 centímetros. Muito bem, agora que eu sei o valor desse cara aqui, ó, eu vou usar a informação do alfa, porque alfa, eu tenho a informação de tangente dele aqui, ó. Tangente de alfa é 3/5, e eu sei que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, x é cateto adjacente. Então aqui, ó, a tangente do ângulo alfa é cateto oposto dividido por cateto adjacente, certo? Cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de alfa, então, é 3/5. O H vale quanto? 3. E x eu quero saber. Seguindo com isso aqui, ó, eu vou ter, então, multiplicando em cruz, x vezes 3, 3x, 3 vezes 5, 15. Passo 3 dividindo, fica 15 dividido por 3, x é igual a 5 centímetros. Encontramos aqui, ó, 5 centímetros. Quem que falta? Falta o y e o hzinho. Bom, o y eu posso continuar usando trigonometria ou teorema de Pitágoras para encontrar. Se eu usar trigonometria, posso escrever aqui, ó, cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos fazer isso aqui. Vou fazer aqui porque eu ainda falo do mesmo triângulo, tá? Então aqui, ó, cosseno de 30 é cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é cateto adjacente pela hipotenusa. Passo 6 multiplicando, fica 6 multiplica a raiz de 3 dividido por 2 é igual a y. Aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então y é igual a 3 vezes raiz de 3 centímetros. Então achei o valor de y, 3 raiz de 3 centímetros. Só falta o valor de hzinho. O hzinho eu posso usar a teorema de Pitágoras aqui, certo? Porque eu tenho um cateto, eu tenho outro cateto, eu posso achar a hipotenusa. Fazendo aqui eu tenho um cateto é x, que vale 5. O outro cateto é o hzão, que vale 3. Isso é igual a hipotenusa ao quadrado. Então 5 ao quadrado 25, 3 ao quadrado 9, isso é igual a h ao quadrado. 25 mais 9 dá 34, isso é igual a h ao quadrado. Portanto, h é igual a raiz de 34 centímetros, né? Então achei todos os valores e agora eu posso calcular o perímetro, que é igual a isso aqui. Então, calculando o perímetro aqui, ó, o perímetro vai ser 6 que eu já tinha, mais valor de x, que deu 5, mais valor de y, que deu 3 raiz de 3, mais valor do hzinho, que deu raiz de 34. Então, o perímetro vai ficar 11 mais 3 raiz de 3 mais raiz de 34 centímetros. Beleza? Mais um problema aqui, então, utilizando trigonometria. Usamos aqui a trigonometria para calcular o que precisava, usando as funções seno, cosseno e tangente aqui. Beleza, então, pessoal? Essa foi a aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Mostrei para vocês alguns exemplos de exercícios de trigonometria que podem aparecer nos vestibulares, tudo bem? Não se esqueça que isso aqui é bem básico. Trigonometria é mais complexa que isso e nós vamos ver aulas mais avançadas depois, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com a sua galera, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.